Então vamos lá? Tem algumas coisas aqui que vocês sempre me perguntam e me pedem para explicar e hoje eu tirei o dia para isso. É um assunto grande, então já se prepara, já me deixa aquele like, se inscreve no canal porque esse vídeo é muito bom e muito educativo e merece esse like seu. Esse aqui mereceu já, pode ter certeza. Então é o seguinte, quando você olha para minha carteira ali, você vê várias empresas muito boas, mas você observa ali que existem 3, talvez até 4 empresas que não são as melhores empresas possíveis, né? Você observa que uma parte do meu patrimônio está alocado em empresas ruins mesmo, né? Para todos os efeitos. Quando a gente fala que uma empresa é ruim, é uma empresa que dá prejuízo, sem lucro consistente, né? Sem crescimento consistente, ou uma empresa que está até diminuindo, perdendo mercado, ou uma empresa que tem uma margem de lucro extremamente baixa, é uma empresa pipinada. Você vê ali algumas empresas assim na minha carteira. E aqui que vem a estratégia por trás disso. Primeiro que você precisa entender que toda a estratégia ela se baseia numa estratégia maior, né? Então essas empresas por si só elas são ruins, mas olha como que funciona o mecanismo. Então eu tenho ali, por exemplo, 50%, um exemplo realista, 50% do meu patrimônio em renda fixa, 50% do meu patrimônio em renda variável. Então, ali dentro da minha carteira, você olha tudo, né? Você vai ver que dos 50% que eu tenho em renda variável, uns 60%, talvez menos, está em ações. Então, isso tem ETFs, tem tudo quanto é coisa, tem ouro, né? Tem criptomoedas, que eu considero renda variável. Então, tem ali um monte de coisa, mesmo sendo uma reserva de valor, a gente considera. Tem um monte de coisa ali que a gente considera numa carteira, e assim, tem uma parte ali de ações que é bem expressiva. Eu falo muito de ação, mas não é o maior patrimônio, eu não tenho nenhuma alocação majoritária em alguma coisa, eu não tenho tipo 100% de ação, 100% daquilo. Não, a gente vai usando ali os diferentes tipos de investimento, cada qual com a sua finalidade. Então, da parte da renda fixa, qual que é a finalidade dela na minha carteira? A finalidade é ser uma coisa estável, né? Me garantir uma rentabilidade permanente ali, mesmo que não seja maior. Você tem oportunidades melhores, mas o mercado pode permanecer em baixa por muitos anos. Eu quero ser rico independente do cenário. Então, para mim não importa, né? Se a bolsa vai cair totalmente, eu não vou perder todo o meu patrimônio. Isso é importantíssimo para mim, porque aí nos períodos difíceis eu tô com dinheiro, não vai mudar nada na minha vida se a bolsa ficar em queda 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu vou continuar muito tranquilo, porque eu tenho uma parte do meu patrimônio muito expressiva na renda fixa ali que está cumprindo seu papel e rendendo, né? E antigamente a gente encontrava renda fixa ali com taxas de até 12, 15%, né? Então, sim, eu tenho bons títulos que estão muito longe de vencer ainda, então que estão ali, eu tenho também CDBs, eu tenho também debêntures, eu tenho todo tipo de investimento ali, tudo mesclado com muita coisa, investimento no Brasil, fora do Brasil, para garantir ali a robustez desse lado da minha carteira. E aí, na parte de ações ali, existe ainda uma outra diversificação. Então, você está diversificado em renda fixa e estou diversificado em diferentes tipos de investimento, em diferentes classes de ativos, e aí nas ações eu também estou diversificado, novamente, né? Então, já vai diminuindo o risco por muitas vezes ali. Você pode ver aí que o risco já está bem baixo. Na parte de ações ali, mesmo que ela se perdesse inteira, né? E não é uma coisa possível, as empresas tudo do país falirem de uma vez, eu perderia uma quantidade específica do meu patrimônio, que não é uma quantidade totalmente relevante, assim, né? Uma coisa que eu vou morrer por causa disso. Eu perderia uma grande parte do meu patrimônio, mas não tudo. E ali, quando você vai olhar nas ações, eu peguei ali e fiz uma maioria para me defender, né? Então, aqui é o objetivo de defender de novo. Então, eu fiz ali uma carteira defensiva. Na maior parte, eu fiz uma carteira defensiva. E aqui eu não escolho empresas médias. Observe isso. Ou a empresa é muito desgraçada, ou ela é muito boa. Eu não estou tentando fazer uma média. Tem muita gente que fica tentando fazer uma média. Eu pego uma empresa boa, pego uma empresa mais ou menos, ou uma empresa ali que não é a melhor do setor. Não, eu tenho as melhores do setor lá em cima na carteira, então as melhores mesmo. Ali tem empresas ali que são líderes nos seus setores de atuação, são empresas multibilionárias ali que têm um faturamento gigante, extremamente robustas. Por quê, né? Porque ali eu estou me protegendo. Então, na maior parte da minha carteira, as que eu fiz um investimento grande já eram empresas grandes. Só que o que vai acontecer? Essas empresas muito grandes, elas não vão crescer muito mais, né? Elas vão ali proteger meu patrimônio, vão continuar crescendo e eu vou construir patrimônio com elas. Elas vão crescer na medida da vida, né? Vai demorar 30, 20 anos aí, elas vão crescer tranquilamente e mesmo assim não vão dobrar de tamanho. Qual a chance do Itaú dobrar de tamanho do dia para a noite? Não vai acontecer, né, gente? Isso pode até acontecer dele dobrar de tamanho, se for possível, se a população brasileira crescer bastante, ele for adquirir novos clientes e tudo. Então, é um império consolidado. A VEG pode até dobrar de tamanho, mudando de ramo. Agora ela está mudando, né? Indo para a tecnologia e tudo mais, mas é outra coisa. É um gigante, ele se move mais lentamente. Então, vai ser assim. Então, essa parte dessas empresas ali, uma BBSE, são empresas que muito dificilmente vão conseguir ter um crescimento muito rápido, muito elevado, né? Elas vão crescer ali lentamente. Aí tem os fundos imobiliários, que também você não vai adquirir um patrimônio do dia para a noite, eles vão simplesmente pagar meus dividendos ali e vão manter essa estabilidade. Agora, se eu pegar e fizer uma carteira inteira desse jeito, eu vou estar protegido, eu vou ter um crescimento ali de patrimônio, mas não é o melhor dos mundos. Por quê? Porque eu vou crescer mais lentamente, né? Então eu
eu vou ver ali o resultado acontecer e vou crescer mais lentamente. E se eu fizer uma carteira só com investimentos perigosos, eles podem tudo quebrar e eu me ferrar. Então o que eu faço? Na parte segura, eu coloco só o que é realmente seguro, tá? Então ali 80% do meu investimento está alocado em investimentos realmente seguros. Pode até acontecer uma hecatombe, né? Na Klabin, falir, pode acontecer, mas por hora são investimentos completamente seguros. Eu procurei pelo histórico delas, né, e verifiquei que elas são empresas boas. A chance delas continuarem sendo empresas boas é muito grande. E aí, naquele pequenininho, no que sobra ali no final, aí eu procuro um chamado risco convexo. Raul, o que é o risco convexo? O risco convexo é onde as perdas são limitadas e os ganhos não são limitados. Os ganhos podem ser, inclusive, ilimitados, né? Pode ser um tamanho absurdo de ganhos. Então ali, nesse caso, se eu perder, olha só, né? Quantas divisões a gente chegou aqui até chegar nessas empresas que, na PMAN e no Banco Inter, que hoje representa, sei lá, 6% da minha carteira. Então, assim, o risco que eu estou disposto a perder ali é 6%. Agora, quantas vezes essas empresas podem se multiplicar se der tudo certo? Quantas vezes, né, Banco Inter pode se multiplicar se ele se tornar de fato o maior banco do Brasil, quem sabe, um dia? Quantas vezes pode acontecer? É uma coisa, vai acontecer? Não. Pode acontecer? Pode. Então eu estou me expondo a um risco convexo. Se eu perder, eu perco o que eu coloquei ali, que é muito pouco, o resto da minha carteira vai se manter normal, e se eu ganhar, eu ganho muito. Paranapanema, a mesma coisa. Agora, por que, Raul, que você pensa que essas empresas ali têm chance? Você é doido, né? Você escolheu empresas na loucura, você foi ali, rolou um dado e falou, eu vou escolher aleatoriamente duas empresas que estão quebradas ali, ou que não dão lucro para investir? Claro que não, né? A gente pega e faz uma análise, diferente da análise fundamentalista, você faz uma análise de potencial de ganho de mercado, de potencial de crescimento, de como que a empresa poderia se monetizar, de que jeito que ela poderia ganhar dinheiro, você vai fazendo conjecturas e vai tentando calcular o tamanho desses mercados. E aí você verifica o tanto que isso vale nos seus investimentos, com base no risco também, né? Ah, uma empresa tem um prejuízo de X, uma empresa tem um prejuízo de Y, né? É diferente esses prejuízos. Ah, uma empresa tem um crescimento de X, uma empresa está perdendo mercado em X. Então esses prejuízos são diferentes. Ah, uma empresa está em recuperação judicial. Aí eu já acho que o risco é muito côncavo, né? Eu tenho um risco ali de ganhos limitados, se der certo, se ela sair, eu tenho um ganho limitado, que já está limitado num tamanho de mercado que a empresa pode ter tido um dia, ou alguma coisa desse tipo. O ganho está limitado, já sei o teto, mas as perdas, elas são ilimitadas. Ela pode perder 1000 vezes aí esse tanto, pode acabar, né? Então é uma coisa muito diferente ali. Então você tem que tomar cuidado com que tipo de risco você quer tomar. Mas aí na parte de risco, por que eu escolhi então Banco Inter? Por que eu escolhi Sinqia, que é a parte de risco? Por que eu escolhi Paranapanema? Que são empresas que, para todos os efeitos, elas não são maravilhosas. Agora, se você olhar o quanto a Sinqia já me deu em rentabilidade comparando com quantas outras empresas me deu, é óbvio que me deu muito mais. Se você olhar, eu investi em Sinqia um valor irrisório, né? Eu devo ter investido em Sinqia, sei lá, 6 mil reais, e hoje em dia ela já tem 22 mil e pouco na minha carteira. Então, assim, a diferença de crescimento é muito grande. Ela se tornou uma das maiores posições da minha carteira hoje em dia. E ela não foi, eu não comprei ela para ser a maior posição da minha carteira. Aconteceu dela crescer excessivamente e com isso ela puxou a rentabilidade para cima, porque é assim que acontece no risco convexo. Quando você tem um risco convexo, se a perda fosse acontecer, ia acontecer uma perda muito pequena em relação ao tamanho do meu patrimônio, mas o ganho que pode acontecer é muito maior ainda do que o que já aconteceu. Então é isso, se você tem uma carteira extremamente robusta, você pode se dar ao luxo de tomar alguns riscos. Eu me dou ao luxo de tomar alguns riscos. Então, na parte de proteção a gente é frouxo e na parte de perigo a gente é corajoso. Então é esse o lance, né? Na parte que eu vou arriscar, eu não estou recomendando nenhuma dessas duas empresas aqui para vocês, inclusive são péssimas. Então, na parte que eu vou arriscar ali, eu vou arriscar de verdade. Na parte que eu vou me conter, eu vou me segurar de verdade. Então é você ser, ao mesmo tempo, né, paranoico e agressivo. É essa a definição do Nassim Taleb do antifrágil, né? É o paranoico e agressivo. Você é paranoico, você tem medo de tudo, tem reserva de ouro, tem sei lá o quê. Você não tá frágil de jeito nenhum, mas na parte que você tá frágil, você tá muito frágil. Deixa eu rolar. Por quê? Porque não é parte do todo. Essas empresas sozinhas, elas são muito ruins. Uma carteira com essas 3 empresas aqui, por exemplo, é uma péssima carteira. Agora, a carteira que tem toda uma estratégia por trás e também tem essas empresas, pode ser uma boa carteira. Depende da opinião de cada um. Então, o Banco Inter, né? Então, o custo de aquisição de cliente do Banco Inter é extremamente alto. Ele está lançando até chip de telefone, não está sabendo o que está fazendo da vida. O banco é 100% digital, uma proposta totalmente inovadora. Mas quando eu fui conversar com alguns clientes, por exemplo, meu cunhado, ele é cliente do Banco Inter, eu fui perguntar para ele sobre o serviço e falou que é uma porcaria que ele está cancelando, tentou conseguir suporte e não deu conta. Um serviço realmente muito ruim, né? A coisa pode piorar?
Pode piorar. Então, quando você vai ali, olha, o ROI do Banco Inter, né, extremamente baixo, 2,65%. Para um banco isso nem existe. Então, um banco 100% online não tem patrimônio nenhum e o retorno sobre o patrimônio ainda é nulo quase, nem tem patrimônio direito, ainda rentabiliza mal o patrimônio. Ele tem problemas sérios ali com a margem de lucro dele, ele não tem como monetizar ainda o número de clientes que eles têm. Cada vez que ele cresce, ele tem mais problema, porque os clientes dele estão quase dando prejuízo, então quanto mais ele cresce, mais problema ele vai ter. Então, a receita dele ali não acompanha o lucro. A receita está subindo e o lucro não acontece nada. A estratégia dele é de gastar dinheiro para tentar crescer demais e depois ver o que faz, né? Eles claramente não sabem o que estão fazendo. Agora tem gift cards, recarga de celular, seguro para família, seguro funeral, auxílio de pet, encanador, eletricista. Não dá, né? É difícil gostar da estratégia do Banco Inter. E além de tudo, agora no primeiro trimestre de 2020, ele deu ali 9,87 milhões de prejuízo no primeiro trimestre. Aí eu vi tudo isso, lógico, não sou burro. Olhei ali e falei, putz, realmente a gente tem um grande problema aqui. Só que aí a gente tem, de outro lado, uma gama de clientes cada vez mais procurando por sair dos bancões. Isso não vai acontecer do dia para a noite, eu não tenho a menor expectativa de que isso aconteça em 10 anos, né? Então a gente vê cada vez mais em pessoas saindo dos bancos tradicionais e procurando bancos com menores taxas, com uma qualidade maior, né, de serviço ali, por um preço menor. O Banco Inter, nesse ponto, ele tem conseguido ali agradar o público, porque ele é o banco que mais cresce, né? Então assim, se você olhar a taxa de crescimento do Itaú ou do Bradesco, que é bem menor que a do Banco Inter. Então o número de abertura de contas está muito alto. E lá na frente eles vão conseguir, né? Eles estão tendo prejuízo ali, que é uma coisa normal de setor de internet. Aí que tá, as pessoas não entendem. As empresas de tecnologia, a Amazon deu prejuízo de 1999 até 2014. Prejuízo ou lucros nulos ali. Então a função dessas empresas no começo não é dar lucro, tá? Então ela vê ali, o Banco Inter vem ali de uma crescente número de clientes, que é o que ele tem que fazer por agora, e depois ele vai pensar em monetizar. Você imagina quanto que vai valer a base de usuários do Banco Inter? Agora não vale nada. Quanto que vai valer a base de usuários do Banco Inter quando ele atingir ali, sei lá, 40 milhões de clientes? Ele vai atingir. Eventualmente ele vai atingir. Não adianta falar que não. Eventualmente ele vai atingir. Vai demorar 10 anos, 20 anos? Não sei. Ele vai atingir essa base? Eu acredito que sim. Então, se ele continuar nesse crescimento, né? E ele está tendo prejuízo ali, beleza. Na hora que você habilitou o sistema de Open Banking, né? A gente vai ter ali todas as pessoas podendo escolher por onde querem fazer os serviços. O Banco Inter, ele tem as taxas atrativas, a plataforma de negociação é muito boa, ele tem ali um monte de coisa que possibilita ele brigar com o mercado. A grande questão é a seguinte, eu tenho uma certeza absoluta, que os bancos digitais, eles vão ser a próxima revolução, tá? Eles vão ser. As pessoas vão trocar pelos bancos digitais. Eu não sei quando. Só que como eu não estou preocupado com quando, eu sou um investidor de longo prazo, para mim, tanto faz. Eu compro ali e espero. E dos males, o menor, porque ele nem sempre tem prejuízo, né? Tem várias empresas aí do mesmo setor que ele que tem prejuízo sempre. O Banco Inter, pelo menos, ele consegue controlar ali o prejuízo. Então, é um banco que está em amplo crescimento, é um banco que está adquirindo mercado, que a legislação está vindo para contribuir com esse tipo de empresa. Ele é uma empresa ali de um ramo bem interessante e que vai valer muito dinheiro só pela base de clientes. Ah, Raul, os bancos grandes vão comprar, só que, gente, se comprar, vai comprar de mim. Então tá tudo bem. Então, assim, eu não tenho nenhuma preocupação com ter esse banco na minha carteira. Ah, Raul, se você tiver errado, não perco nada. Eu vou perder ali uma porcentagem minúscula do meu patrimônio, né? A gente tá falando ali de um valor que é irrisório para mim. Então, se der certo, eu ganho muito dinheiro. Se der errado, eu perco muito pouco. Então, isso não me importa. Ele que faça o que ele quiser ali. Se alavancar por muitas vezes, os ganhos que eu posso ter é ilimitado, né? Então, eu posso ter ganhos ilimitados. Eu não sei quanto vai valer o maior banco digital do Brasil daqui a uns anos. Não sei. Quando todos os bancos forem basicamente digitais, quando as agências dos bancos tradicionais estiverem fechando, que é o que está acontecendo, e eles começando a entregar as agências de volta, todo banco vai ser digital. Quanto vai valer o maior banco digital? Não sei. Eu sei que vai valer muito. Então, se ele continuar nesse progresso e conseguir se tornar o maior banco digital do Brasil, ele vai valer uma grana. Se não acontecer, não perdi nada, eu também tenho Itaú, tô ali bem tranquilo. Então, é uma exposição coerente, no meu ponto de vista, com base no risco, né? Ah, pode acontecer do banco quebrar, pode, e daí, né? E eu com isso, então é um problema que eu não tenho. Você lembra que na Bolsa de Valores eu não sou nada, eu não sou fiel às dívidas do banco nem nada, então a única coisa que eu posso fazer é ganhar, e o que eu não posso fazer é perder, né? Eu posso perder um volume muito pequeno ali que não me significa nada. Então, para mim, na minha estratégia, uma pequena porcentagem nesse tipo de empresa que tem chance de ser a maior empresa, a chance é 10%, 5%, não sei quantos por cento de chance que é, mas que tem chance de ser o maior banco digital do Brasil e talvez, quiçá, o maior banco dentro de 30, 40, 50 anos para frente, eu vou viver muito, tô com tempo para esperar, vamos ver o que acontece. Então, é essa exposição que eu acho inteligente e coerente, pegar uma empresa de tecnologia ali que não tem um prejuízo muito grande, não tem um problema muito grande e esperar. Se rolar, rolou, se não rolar, faliu.
Agora você vê aqui a Paranapanema. A Paranapanema tem outro caso aqui. A Paranapanema é uma empresa ali de 1961, né? É uma empresa muito grande, ela começou ali no ramo de construção civil em 1965, ela adquiriu a Minebra depois, que era do Minérios Brasileiros, Mineralização e Industrialização, LTDA, entrou no ramo da mineração. Lá para 1974, o BNDES adquiriu a vertente da mineradora ali, a parte de mineração então foi comprada pelo governo, né? Para fins de desenvolvimento técnico na área de mineração, e aí começa a degringolar as coisas, né? O Estado vai entrando na empresa e em 1995, uma parte da empresa passa a ser controlada ali pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, né? A Previ ali. Então, lá em 1995, ela começou a ser controlada por essa empresa. E apesar do crescimento nas operações, cerca de 5 anos depois, a empresa começou a sofrer problemas graves de gestão. Então, assim, eu não quero ficar aqui contando a história toda para vocês, até escrevi aqui toda a história da empresa para vocês entenderem, mas a empresa tem uma estrutura enorme, ela tem uma grande capacidade produtiva, ela é uma empresa enorme, tem parques industriais incríveis, e quando eu comprei ela estava sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Então ali eu tinha uma expectativa ali, né, e continuo tendo. Naquela época, naquele cenário, era muito bom para mim. Eu investi em Peman, a gente estava vendo uma empresa negociada abaixo do valor patrimonial, estava muito interessante. E a empresa tem ali o setor de cobre, né? O que está acontecendo? A gente vê cada vez mais os carros elétricos bombando, os motores elétricos começando a surgir como alternativa, e o cobre é extremamente necessário nesse tipo de coisa. Então o cobre, ele é um material muito interessante no sentido da condução, apesar, né, de não ser ali um material barato, é um material caro, e a empresa ali faz a extração, faz a fundição, faz a distribuição, faz o refino. É uma empresa extremamente interessante. Você pode olhar na sua geladeira, no carro, tudo tem cobre, né? E a demanda está crescendo cada vez mais. Os veículos elétricos, eles usam 5 vezes mais cobre que os veículos normais. Você imagina um ônibus elétrico ali, né? Quando você fala aqui, ó, mesmo veículos híbridos elétricos utilizam cerca de 40 kg de cobre, enquanto a bateria de ônibus elétricos utiliza ali 369 kg de cobre. Então eu acredito que existe uma demanda maior por cobre e que a Paranapanema é uma empresa gigante e ela vai se beneficiar dessa demanda maior por cobre se ela conseguir consertar a gestão dela, que não é a coisa mais bonita do mundo. Raul, isso é uma certeza? Tanto não é uma certeza, tanto é uma empresa complicada que o prejuízo dela só no primeiro trimestre foi de 569,7 milhões, né? Só no primeiro trimestre. Então, assim, é uma empresa que tem chances ali graves, né, de entrar num problema muito mais sério do que eu tô falando hoje, né? Quando eu entrei nela, o problema já era grave e o problema vem se agravando. O meu interesse eu já comprei a empresa e eu vou manter ela aí em carteira para sempre, né? Até ela quebrar ou até ela dar certo. Então, eventualmente ela vai dar certo ou não. E eu não tô com nenhum problema com isso, né? A empresa tem um patrimônio grande, a empresa tem uma utilidade muito grande, dificilmente ela conseguiria ali quebrar, né? Porque seria um problema muito grande para as empresas, para as pessoas que ela fornece produtos e tudo mais. Então, essas daí são as duas empresas horríveis que eu tenho em carteira aí e o motivo pelo qual eu tenho em carteira. Agora, não vai copiar isso aí, não vai achar que essas empresas são boas, né? Porque eu vejo muita gente confundindo. Não é porque eu tenho carteira que é boa. Eu tenho carteira por causa de uma estratégia inteira que você tem que entender por trás. Se você simplesmente tem essas duas empresas em carteira, na sua carteira ela pode ser péssima. Se você está com uma exposição gigante em empresas ultra arriscadas e você acrescenta mais duas ultra arriscadas que podem inclusive falir. Essas empresas que não tem lucro, gente, pode falir, tá? Então, a empresa que não dá lucro, não gera resultado, né? Nem crescimento a Paranapanema tem. O Banco Inter ainda tem ali um lucro uma vez ou outra, mas a empresa que não tem a estabilidade do jeito, ela pode quebrar sim, a Peman pode quebrar um dia. Se ela não resolver esses problemas dela, ela pode vir a falir sim. É difícil, mas pode, né? Uma empresa muito grande, mas pode. Então, não vai pegar isso aí. Agora vai lá no Instagram, @RaulSena, que eu tô fazendo um conteúdo lá muito foda, respondi as perguntas hoje lá. Então, o vídeo de hoje foi só. Um beijão, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.